pessoal! Essa é uma aula de arte do 7º ano, a nossa terceira aula então, sejam bem-vindos à aula Paraná. Eu sou a professora Lívia Ullmann e hoje eu estou aqui com a intérprete Viviana. E hoje juntas então a gente vai estar numa aula que o tema é o seguinte, olha que interessante, nós vamos conhecer e compreender a linguagem do cartoon, dos desenhos então, é uma aula bem legal, vocês vão gostar bastante. Cartoon, você sabe o que é cartoon? Já ouviu falar? Às vezes você viu escrito de uma maneira diferente, né? Porque ali está escrito na nossa língua portuguesa. Às vezes você viu escrito com 2 O e N, né? Que é a escrita do cartoon em inglês. Mas basicamente significa desenho. Então, olha lá, é um desenho que apresenta uma situação de forma humorada, geralmente com caricatura, traços mais próximos da realidade ou traços mais cômicos, mais humorísticos, né? E mais, que a gente fala, caricatos, ok? E quem são os cartunistas, então? Será que você é um cartunista? Será que você consegue criar personagens, esses tipos de desenhos diferentes? Já pensou em ser um cartunista profissional, um desenhista de cartoon aí que ganha dinheiro pelo seu trabalho? É possível, né? Existem no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Vamos observar então esse cartoon, olha lá. Ele é um cartoon feito pelo Paulo Stocker e esse personagem se chama Clovis. E não tem fala nesse cartoon, né? Não tem balão de narrativa nenhuma, mas a gente consegue observar que o Clovis estava lendo, né, um livro e ele começa a interagir com as próprias caixas do cartoon. E aí ele puxa ali a linha e através das linhas ele consegue fazer, né, criar um lugar confortável para ele começar uma viagem, então, pelo mundo da leitura. Então, esse cartoon do Clovis pergunta, né? A prof nem leu como uma pergunta. Mas a gente consegue criar aquilo que a gente precisa com a nossa imaginação? Esse tempo, às vezes, que a gente tem em casa, né? E a gente tem tempo para pensar em algumas coisas. Você já conseguiu criar alguma coisa? Criar um desenho diferente? Criar uma história diferente? Né? O que você conseguiu produzir através da sua imaginação? Essa é a questão que o cartoon do Clovis deixou para a gente, então, pensar um pouquinho, né? É a gente ver além da imagem, né? Interpretar um pouco daquilo que a gente está vendo. Pessoal, agora já a gente tem o nosso primeiro quiz. Atenção! O cartoon é um tipo de desenho que, letra A, mostra uma realidade de forma séria, sem caricaturas. Ou letra B, apresenta uma situação de forma humorada, nunca pode trazer legendas ou caricaturas. Ou letra C, apresenta uma situação de forma humorada, geralmente com caricaturas, podendo trazer legendas. Qual seria então, dessas alternativas que eu dei para vocês, a alternativa que melhor define o que é a linguagem do cartoon? Vamos pensar.
E aí, deu tempo de pensar na resposta certa aqui do nosso quiz? Vamos conferir então. O cartoon é um tipo de desenho que, letra C, apresenta uma situação de forma humorada, geralmente com caricaturas, podendo trazer legendas, né? Então, a gente viu, né, o cartoon do Clóvis, que não tinha nenhuma legenda, não tinha nada escrito, mas mesmo assim ele contava uma história, né? E usava uma linguagem bem humorada, uma linguagem mais informal. Continuando, então, histórias em quadrinhos, né, que tem tudo a ver então com cartoon, olha ali. São narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto. Tem o objetivo de contar uma história, ficcional ou não, que representa feitos da humanidade em sua época. Eu sou muito fã de história em quadrinho, né? E tem vários personagens que a gente conhece que hoje em dia estão em animação, né? Em filmes ou em plataformas digitais, que eles têm origem lá na história em quadrinho, né? Então, esses personagens aí fazem parte de várias narrativas cômicas, narrativas de heróis, né? Às vezes até histórias de suspense, de aventura, que tem origem, então, nas histórias em quadrinhos. Você tem alguma história em quadrinho em casa, né? Tem alguma tirinha aí em casa? Você tem acesso a isso? É bem comum da gente ver, né? Às vezes em livros, até livros de língua portuguesa se utilizam bastante de histórias em quadrinhos. Às vezes cai em questão de prova, né? E a gente fica lá, tem que interpretar aquelas histórias. Mas é um universo muito rico e muito interessante também. Continuando, esse gênero, né, de história em quadrinhos ficou muito conhecido nos Estados Unidos no século XX, por ter sido uma das formas que o país usou para lidar com os problemas da época. Guerras mundiais, a queda da Bolsa de Valores em 1929. Então, olha que interessante, né? A arte do desenho, né, dos quadrinhos, do cartoon, sendo usada para tratar de temas tão importantes. Hoje em dia, a gente até vê, né, em redes sociais, às vezes, né, no momento, ou fazendo com que a gente reflita sobre alguma coisa relacionada até a futebol, a política, ou questões sociais, né? Então, esse gênero se tornou muito popular por conseguir fazer de forma bem humorada, trazer uma reflexão de situações da sociedade, né? De situações às vezes sérias, como guerras, né? Ou como crises econômicas. A primeira HQ. HQ, então, é história em quadrinho, tá? É uma sigla que a gente usa para não ter que escrever lá história em quadrinhos. A primeira história em quadrinhos de que se tem notícias no mundo foi criada pelo artista americano Richard Outcault em 1895. Olha lá, então já tem mais de 100 anos aí a primeira história em quadrinhos que foi criada. Algumas das primeiras histórias em quadrinhos da época. Então, olha lá. 1934 foi lançado Mandrake, The Magician, que é o mágico. Em 1936, Phantom, que é o fantasma. Em 1938, Superman, que todo mundo conhece, né, eu acho. 1939, o Batman. Em 1940, o Capitão América. E em 1941, a Mulher Maravilha. Então, pessoal, muitos dessas histórias em quadrinhos, né, e desses personagens, então, eles, na verdade, surgiram ali e a gente conhece eles do cinema, né, dos filmes que a gente assiste, e nem sabia que eles tiveram origem há tanto tempo atrás. De qual deles você é fã? Você já viu algum quadrinho também, alguma história em quadrinho desses heróis que a gente conhece hoje? E no Brasil, hein? Como será que isso acontecia? Será que demorou muito para essa arte dos quadrinhos, né, do cartoon chegar no Brasil? Olha ali. No Brasil, então, em 1905, foi lançada a revista Tico Tico, considerada a primeira revista em quadrinhos do Brasil, e ela era desenhada por Renato de Castro. E aí, pessoal, então não demorou tanto assim, né? A gente viu ali que o primeiro foi em 1895, né? E aí que surgiu, e então no Brasil, ali em 1905, foi lançado
Tico-Tico, então, ela não era colorida, né, na época, era só em preto e branco. Depois que isso foi mudar, né, e ganhar, então, essa questão das cores na impressão da história em quadrinho. E agora, pessoal, a gente tem o nosso segundo quiz. Atenção! O que são as histórias em quadrinhos? Letra A. São narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto. Letra B. Apenas textos narrativos. Ou letra C. Poemas que são apenas escritos. E aí? Consegue pensar na resposta, então, do nosso quiz? Tem um tempinho aí para você. E aí, retornamos então. Acho que essa não estava tão difícil, hein? Vamos conferir a resposta do nosso quiz. O que são as histórias em quadrinhos? Então, respondeu corretamente quem respondeu a letra A. São narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto. E aí, vamos continuar então nosso passeio pelo mundo dos cartoons e das histórias em quadrinhos. Olha lá. Observe esta imagem. Vou dar um tempinho aí para você observar esse traçado, o que está acontecendo. É um cartoon do Chico França. Vamos continuar então, acho que deu tempo de visualizar. Ler palavras e imagens. E aí, como que seria isso então? A gente viu um cartoon ali, depois a gente vai voltar nele, tá? Mas primeiro eu queria explicar isso aqui para vocês. Ler palavras é libertá-las, deixá-las voar no mundo da imaginação. Ler imagem, assim como ler palavras, é dar sentido à existência das linguagens. Toda linguagem tem algo a dizer e propõe um discurso. Então, eu até vou voltar um pouquinho aqui o nosso slide, que não dá para a gente ler o texto, né, que está escrito ali no cartoon, né? A gente não tem como ler. Mas você consegue ler a imagem, né? Perceber qual é a mensagem que está por trás do desenho, né? Então, o desenho tem esse poder de a gente poder ler ele também, de a gente poder entender o que está acontecendo nesse desenho, sem ter realmente que ler um diálogo ou uma narrativa, algo que está escrito. E agora, o que seria um discurso poético, então, dentro da linguagem artística? Nas artes visuais, na literatura e em outras linguagens artísticas, nos expressamos por meio do discurso poético. O artista pode usar a licença poética para criar os seus discursos.
Então, na arte, pessoal, a gente não tem uma obrigatoriedade, né, de ter uma narrativa realista, né, jornalística sobre os fatos, sobre a realidade. A gente tem a ideia, né, eu falo a gente por causa da arte, né, de me colocar também como artista. De colocar, então, uma linguagem poética nas produções que a gente faz, sejam elas literárias, sejam elas nas artes visuais, mas de fazer essa mudança, né, de fatos reais, às vezes, de situações reais, para uma linguagem mais poética, mais artística. E existe uma liberdade que a gente possui na hora de fazer isso, chamada licença poética, olha ali. Na arte, quem cria escolhe como quer se expressar poeticamente, sem se prender às normas e regras. Assim como quem vê as obras criadas também é livre para elaborar as suas interpretações. Então, às vezes a gente escuta uma música, né, que o cantor canta alguma coisa e você fala assim, ele cantou a letra errado, né, alguma coisa de concordância da própria língua portuguesa, né, ou um poema, né, ou às vezes a gente vê um artista misturando técnicas diferentes de artes visuais, pintura com colagem, né? A gente fala, mas ele não pode fazer isso, né? Ele está misturando um monte de coisa, ou ele está falando errado, né? E na verdade não. Quando a gente tem uma criação artística, a gente tem essa licença poética. Por eu estar produzindo uma obra de arte, eu posso fazer determinadas coisas fora das normas e padrões, de repente impostos pela língua portuguesa ou pela técnica do desenho em si, criando algo completamente novo. E o público também, quando ele interage com aquela obra de arte, ele lê aquele poema, ele visualiza aquela história em quadrinho, aquele cartoon, né? E ele também, de repente, vê uma obra de arte, escuta uma música, ele também tem a liberdade de fazer uma interpretação diferente da proposta inicial do artista, né? E a arte, então, ela é livre, por isso até coloquei aquela figura da gaiolinha aberta ali. Vamos ver mais um cartoon, então, já que a aula é sobre desenho, né? A gente está vendo bastante desenho. O artista Chico França usa linhas para criar seus desenhos. Olha que recurso interessante, né? Imagina você fazer um desenho sem tirar o lápis do papel, né? Não sei se é assim que ele faz, mas esses desenhos que ele faz são possíveis de fazer assim, só com a linha, né? Começar uma linha e fechá-la, né? Montando esses cartoons, esses personagens e até o próprio cenário que ele fez ali, né? Bem simples, mas que existe também no cartoon que ele fez. E aí, qual é a interpretação que você faz desse cartoon que a gente viu agora do Chico França? Agora a gente vai para o nosso terceiro e último quiz, que é sobre uma coisa aí que a prof falou um pouquinho mais difícil aí. Vamos ver quem consegue pensar. Quando usamos o termo licença poética para descrever o discurso de um artista, isso significa que, letra A, o artista não pode usar a imaginação. Letra B, o artista precisa seguir todas as regras e formas estabelecidas. Ou letra C, o artista se expressa criativamente sem se prender às normas e regras. O que significa, então, o termo licença poética?
Então, pessoal, retornamos com a resposta do nosso quiz. Olha lá. Quando usamos o termo licença poética para descrever o discurso de um artista, isso significa que o artista se expressa criativamente, sem se prender a normas e regras, com toda a liberdade, então. E você, então? Sua ideia, qual seria um tema interessante para criar um cartoon? Uma situação do cotidiano que possa ser vista de forma bem-humorada. Qual o tema que você escolheria para produzir um desenho, então, de forma bem-humorada aí, nos dias de hoje? Consegue pensar? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a linguagem do cartoon, contextos e práticas. Foi só a primeira parte, tá? Tem muito mais. Bons estudos e até a próxima!